Pega a palavra de Deus, nós vamos ler aqui, em nome de Jesus. Eu quero falar com você hoje sobre mentes cativas. Amém? Diga comigo, mentes cativas. Isso é muito sério que nós vamos falar hoje. Mentes cativas. Mateus, o capítulo é o de número 12. Mateus capítulo 12. Glória a Deus. E nós vamos ler Mateus 12, o versículo 44. E nós vamos entender essa história que Jesus está mencionando aqui. Glória a Deus. Está muito alto o som para vocês, sua igreja? Tá bom? Minha voz está parecendo com a de Cid Moreira? Não, né? Glória a Deus. Mateus, o capítulo de número 12, o versículo é o 44. Aleluia. Jesus está falando aqui com os escribas, com os fariseus, também com as pessoas que o estavam seguindo ali. E Jesus ele está falando sobre libertação. Quando uma pessoa ela é liberta, o que acontece na vida dessa pessoa? E o versículo 44, ele vai mencionar algo importante para nós. Está escrito: então diz, a pessoa quando ela é liberta, o espírito imundo, vamos ler o 43 para a gente entender melhor. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, mas não o encontra. Versículo 44. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Amém? Então Jesus ele dá esse relato aqui ao povo que está acompanhando, aos escribas, aos fariseus, e nós vamos falar um pouco sobre isso, mentes cativas. Curve a sua cabeça, vamos fazer uma breve oração, peça para Deus: Senhor, fale ao meu coração, ministra, Pai, a minha vida. Você que veio aqui para ouvir a palavra de Deus, peça isso ao Senhor. Ore, Deus abençoe o ministro, abençoe lá o pastor, usa a vida dele para falar conosco. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra, já fomos muito abençoados por cada ministração que já ouvimos aqui, mas como eu disse, Pai, meu Deus, palavras estão sendo liberadas aqui, esta é a palavra oficial, a mensagem principal da noite. Eu te peço que esta palavra alcance cada coração aqui presente, os que acompanham também pelas redes sociais. Senhor, obrigado por cada vida que se encontra aqui. Eu sei que esta palavra, ó Deus, pode trazer um despertar para esta vida, e a Tua palavra ela é tão poderosa que pode mudar o rumo da nossa história. Por isso, Senhor, eu te peço que esta palavra ela produza o resultado que o Senhor já estabeleceu na eternidade sobre cada vida aqui, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Amados, Jesus, ele está falando então aqui com os fariseus, isso a partir do versículo 38 fala sobre isso, quando eles estão pedindo um sinal para Jesus, e abaixo Jesus ele vai apresentar esse relato, falando um pouquinho sobre esse aspecto da libertação, o que ocorre na vida de uma pessoa quando ela é liberta de uma opressão, liberta de muitas vezes uma influência maligna, ou liberta de demônios que estavam ali controlando a vida dessa pessoa. E Jesus está dizendo que quando isso ocorre, essa pessoa, ela se torna livre. Amém? Você é livre. Você crê nisso? Você é livre. Todos nós somos livres. Às vezes as pessoas aí fora podem dizer assim: o cristão
não pode fazer nada. O cristão, ele é preso, ele é amarrado. O cristão, ele só vive aquela vidinha. Mas, na verdade, nós, nessa história, que somos livres. Porque quantas pessoas você conhece, né, que estão amarradas, presas num vício, e elas se dizem, eu sou livre. Aí você diz, não, em Cristo eu que sou livre. Aí entra aquela conversa, aí você diz para a pessoa assim, se você é livre, você consegue hoje abandonar esse vício? Você consegue hoje parar de beber? Aí essa pessoa vai responder, eu não consigo. Aí você vai dizer para ela, eu posso beber, mas eu não quero. Quem é o livre nessa história? Então o Senhor nos libertou. Quantos tinham vício de bebida, do cigarro, às vezes de drogas ilícitas, né? Ou drogas lícitas? E o Senhor veio e nos libertou e nos trouxe para essa liberdade que Ele nos dá. E é a melhor coisa que nós podemos experimentar. Aleluia! Jesus, ele está deixando bem claro aqui, queridos, que quando essa libertação acontece, quando ele promove essa liberdade, olha só o que ele fala, como que a nossa vida, ela fica. O versículo 44 diz assim, que a casa, ela fica varrida, adornada. Só que Jesus, ele coloca outras condições aí, dizendo que se a pessoa, ela não vigiar, essa casa, se ela permanecer desocupada, é perigoso. Por quê? Porque você percebeu na leitura que nós fizemos, que quando o inimigo ele foi expulso dessa casa, ele volta, e a colocação que o inimigo coloca é a seguinte, eu vou voltar para a minha casa. E muitas vezes o inimigo ele pensa, querido, que a sua vida pertence a ele. Muitas vezes o inimigo ele acha, ele pensa que a vida de algumas pessoas ainda pertence a ele. Ou seja, ele acha que ainda pode influenciar, ele acha que ainda pode ter controle, domínio. E Jesus está dizendo do cuidado que as pessoas precisam ter quando o Senhor veio e nos libertou e está transformando a nossa vida. O Senhor relata para nós aqui o cuidado que nós precisamos ter em ocupar esta casa com a palavra de Deus. Aleluia! Por isso, queridos, nós não podemos viver uma vida qualquer aí fora. Se você é um cristão, se você é um homem, uma mulher de Deus, a tua vida aí fora precisa refletir isso. Eu gosto de abordar muito essa temática de vida cristã, porque nós sabemos que aí fora, como a gente expressa, o mundo aí fora é muito difícil. Tem gente, cristão eu estou falando, que aí neste mundo tem muita dificuldade para manter o seu papel, né? A sua característica, a sua vida de cristão. Mas não deve ser assim. Nós devemos tirar isso de letra. Amém? Nós devemos tirar isso de letra. As pessoas precisam olhar para nós e dizer, como aquela mulher falou a respeito de Eliseu, né? Como aquela mulher olhando para ele e dizendo, olha, lá vai um servo de Deus, lá vai um homem de Deus. Então as pessoas precisam olhar para mim, para você, enxergando as nossas condutas e dizer, lá vai uma mulher de Deus, lá vai um homem de Deus. Mas a pessoa, quando ela não tem esse cuidado e vai vivendo do jeito que ela quer, o inimigo ainda pensa que é propriedade dele. E ele vai tentar de todos os jeitos e formas direcionar essa pessoa, influenciar. E se a gente não tomar cuidado, nós somos influenciados facilmente. Você sabia disso? Deixa eu ver aqui, Mateus capítulo de número 16, avance um pouquinho. Aleluia. Mateus 16,
Olha só que interessante. Diz assim o versículo, Mateus 16, a partir do versículo também, número 15 em diante. Eu já ministrei tempos atrás sobre isso, as duas pedras. Jesus, ele está perguntando aos seus discípulos, quem que a multidão está dizendo a respeito de mim? Quem eles dizem que eu sou? E então aqui no texto, no versículo 13, a resposta é Jesus perguntando, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O 14, responderam-lhe, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E aí então Jesus pergunta, e vós, e vocês, o que vocês falam a respeito de mim? Para vocês, quem eu sou? Versículo 16, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus está falando dele mesmo, edificarei a minha igreja. Pedro significa Petros, significa pequena pedra. O Senhor está dizendo que Pedro, ele era ali uma pedra, também uma coluna, e que a resposta dele foi uma resposta divina, inspirada pelo próprio Deus. Adiante nós vamos ver, aqui no versículo 20, então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir no terceiro dia. Pedro tomou de parte e começou a repreendê-lo. Pedro agora está repreendendo Jesus, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá. E olha só o versículo 23, ele porém voltando-se disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Olha a influência do maligno, de uma hora para outra. Pedro estava revelando que ele, Jesus, era o Filho do Deus vivo. Jesus disse para ele, Pedro, o que você acaba de dizer é algo tremendo. Essa revelação, esse entendimento veio do próprio Deus para a tua vida. Mas de uma hora para outra, de repente, esse mesmo Pedro está repreendendo Jesus, dizendo, não, você não vai para Jerusalém, você não vai morrer. Isso não pode acontecer contigo. E Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Para a gente parar para refletir um pouco essa questão da influência maligna. Pedro, ele era um homem liberto? Sim. Pedro um homem liberto, mas ele precisava estar atento o tempo todo no que diz respeito à influência maligna. E nós, no nosso dia a dia, também precisamos estar atentos a toda e qualquer seta que o inimigo lança contra a nossa vida. Por quê? Porque senão a gente sai falando besteira, a gente sai fazendo coisas que não devia, a gente sai muitas vezes agredindo, seja com palavras ou até mesmo fisicamente, a gente sai magoando, chateando, deixando muita gente machucada, ferida, com as nossas palavras, ações, atitudes. Por quê? Porque às vezes a gente não vigia, porque a gente não atenta que nós somos libertos, livres, e que o Senhor já transformou a nossa vida. Aleluia! As pessoas precisam olhar para nós e dizer, lá vai o homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Aleluia! Eu quero ler um texto com você, 2 Coríntios, o capítulo é o de número 10. Vá comigo lá, por favor. Esse é um texto muito importante também para a nossa reflexão, para o nosso entendimento. Aleluia! Diga comigo, por favor, a minha mente pertence a Cristo.
O diabo não tem poder para lançar setas de influência na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia, que você saia daqui hoje com a sua mente ainda mais blindada, para viver o propósito de Deus para a tua vida. Sabe, que Deus ilumine a tua mente de tal modo, querido, que quando você estiver vivendo uma situação, e o inimigo lançar uma seta de influência para você fazer coisa errada, na hora, acenda uma luz, sabe, na tua cabeça, para que você logo repreenda, para que você logo coloque por terra. Sabe, aquela hora que você até pensa que está com a razão, aquela hora que você até pensa, não, mas eu vou falar porque essa pessoa merece. Aí o Senhor vai e liga aquela luz de emergência na tua cabeça e vai dizer: filho, se aquiete. Filha, se aquiete, porque minha é a justiça, minha é a vingança. Fique calado, fique calada. Deixe que eu cuido dessa situação. E é a melhor coisa que a gente tem a fazer. Aleluia. Olha só, 2 Coríntios capítulo 10, o versículo é o de número 5. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levemos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Coloca a mão sobre a sua cabeça, por favor. Você crê que o Senhor está fazendo isso nessa noite? Deus, Ele deseja levar o teu entendimento, o teu conhecimento. Aleluia, o Senhor deseja levar a tua mente cativa. Cativa não à escravidão do inimigo, mas o Senhor deseja levar a tua mente cativa ao senhorio de Jesus Cristo. E a melhor coisa que nós podemos viver é estar no centro da vontade de Deus. Por isso, diga comigo assim: Senhor Jesus, eu declaro que a minha mente está cativa, debaixo do senhorio de Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador. Eu declaro que a minha mente é blindada contra toda seta do inimigo. Em nome de Jesus, eu declaro que na minha mente vai existir um sinal de alerta, o teu Espírito Santo sempre me despertando, para que eu possa ser guiado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, que assim seja sobre a tua vida, que assim seja sobre tudo aquilo que você for fazer, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos entender isso, e às vezes a gente sabe que não é fácil, né, pastores? Pastores estão lá no aconselhamento, né, no SOS de casais, e às vezes devem se deparar com muitas situações ali, onde o marido fala: mas eu tenho razão. Aí a mulher vem: não, mas sou eu que tenho razão. Aí ninguém quer colocar a mente cativa debaixo do senhorio de Jesus, para viver a palavra de Deus. É difícil, queridos. É difícil. A partir do momento que você que já declarou Jesus como o teu Salvador, você tem que compreender também que Ele não é só o Salvador, mas Ele também é teu Senhor. Aleluia. Ele é o teu Senhor e Salvador. Então a obra de salvação que Ele operou na tua vida foi uma obra extraordinária. Mas Ele deseja também que a gente entenda isso, que Ele é Senhor. Só que essa questão dele ser Senhor na nossa vida diz muito respeito a nós, a mim e a você. O quanto que a minha mente está sendo colocada cativa debaixo do senhorio dele. Isso é muito sério, amados, porque isso fala do nosso dia a dia.
Não fala só quando a gente está no ambiente de culto. Porque é muito fácil no ambiente de culto a gente estar aqui declarando: Senhor, a minha mente está aberta, o meu coração está aberto, fale comigo, eu estou receptível à tua palavra. E a gente recebe a palavra de Deus de bom grado num culto como esse, mas o restante da semana a gente está com o coração fechado, a mente lacrada, e o Senhor tentando adentrar, sabe, direcionar a nossa vida, gritar, fala, não vai por aí, e a gente não está nem aí para a voz do Senhor, e a gente não está nem aí para a direção que Ele quer nos dar. Então, mentes cativas. Pare para pensar, no seu dia a dia, a sua mente ela é cativa a quem? Quem é o Senhor da tua mente no seu dia a dia? O que você pensa? O que passa na tua mente? O que acontece com você? Aleluia! Está refletindo um pouquinho aí? Deixa eu fazer você dar risada um pouquinho. Eu já falei isso, mas eu sempre que lembro, eu não me aguento. Eu já falei de um irmão meu, eu estou trabalhando com ele, irmão eletricista. Mas nós trabalhávamos numa empresa de fabricação de vidros. É uma empresa que está hoje lá em Caçapava, mudou para lá, era aqui na zona norte de São Paulo, foi embora lá para Caçapava. Nós trabalhávamos na linha de produção. Então, os vidros desses carros assim, passavam no forno, era temperado, né? E quando quebra, vira aqueles pedacinhos, né? Trabalhava com meu irmão lá das 6 da manhã às 2 da tarde. E quando saía dali, ele entrava no carro, a gente entrava no carro e saía correndo. Por quê? Porque ele ia para os bicos de eletricista. E aí eu ia com ele. E determinado dia, ele na avenida assim, um monte de carro em fila, e de repente ele e o carro da polícia embicando, querendo entrar na frente dele. E o carro da polícia não estava dando seta. E meu irmão, agitado, nervoso, ele não queria deixar a polícia entrar de jeito nenhum. E a polícia embicando. E ele acelerando. E a polícia embicando e ele... Até que a polícia embicou de uma vez e conseguiu entrar na frente do carro dele. E sabe o que ele fazia? A polícia na frente, ele ficava acelerando. Até que a polícia fez o quê? Travou o carro no meio da rua assim, fechou a avenida. Aí o guarda saiu, pediu para que ele saísse do carro, e ali chamou ele na chincha, né, como se diz. E aí de repente eu estou lá sentado no motorista, né, e aí vem o outro policial e pede para eu sair também. Queridos, eu estava com a minha mente no mundo da lua. Mundo da lua que eu digo no mundo da palavra, amém? Eu estava orando, falando com Deus, Senhor, tira a gente daqui, estava pensando em várias outras coisas, e de repente o homem pede para eu sair, e aquele policial pergunta para mim assim, você tem passagem? Imagina no que eu pensei. Imagine no que eu pensei. Eu fiquei pensando assim, que passagem que esse homem quer, meu Deus do céu? Que mensagem que esse homem quer ouvir a Bíblia agora? Meu Deus, o que eu falo para ele? Mateus, Lucas, João, o que eu falo? Jesus, me dá uma palavra. Me dá uma palavra. E aí o homem me puxou, né? Me trouxe para a terra de novo. E falou, você tem passagem na polícia, rapaz? Aí eu voltei assim. Eu falei, não, passagem na polícia? Não tem passagem na polícia. E aí conversou um pouquinho comigo ali sobre o meu irmão. Repreendeu o meu irmão e depois liberou a gente e nós fomos embora. Mas o que eu falo, sempre ilustrando essa história? Como que está a nossa mente no nosso dia a dia? Sabe, foi uma história muito engraçada. Depois, até hoje eu lembro e fico dando risada. Meu Deus, como é que pode? Minha cabeça está tão assim, parece avoada, mas não é. Sabe, no momento que você está aflito, no momento que você está angustiado, no momento que você está feliz, no momento que você está no carro, sabe, no seu dia a dia, para onde que a tua mente vai vagando? Para onde que a tua mente ela viaja? Só nos problemas, só nas questões que você precisa resolver? Só na briga, nas discussões, problema do trabalho?
Ou será que a nossa mente ela é levada cativa ao Senhor? E tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, nós colocamos a palavra de Deus. Eu estou vivendo um problema lá no trabalho, mas o Senhor vai me dar direção. A palavra de Deus diz que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Ele. Tem um problema de enfermidade em casa, conhecido lá no trabalho, mas o Senhor, Ele já levou sobre Ele todas as nossas dores, enfermidades. Deus vai trazer cura, Deus vai trazer libertação. Como que está a nossa mente no nosso dia a dia? A importância de nós levarmos cativo aqui, o nosso pensamento, debaixo do senhorio de Cristo. Porque a tua mente, querido, se você não tomar cuidado, ela pode te enganar. A tua mente, se você não tomar cuidado, você pode ir por caminhos tortuosos. E não é o que o Senhor tem para nós. A direção que o Senhor tem para a minha vida, para a tua vida, é uma vida de prosperidade, é uma vida de bênção. Nós estamos aprendendo pela manhã, junto com o presbítero Leandro aqui na Escola Bíblica Dominical. Venha aprender conosco. Estamos aprendendo sobre dons de cura. Estamos falando sobre cura. Cristo é aquele que cura. Coincidentemente, é a matéria que a gente está estudando também lá na escola, no seminário. Cristo é aquele que cura. A nossa mente precisa estar cativa debaixo do senhorio de Cristo. Para a gente entender, queridos, sabe que não é vontade de Deus que ninguém adoeça. Deus tem uma palavra de cura para nós. E a gente precisa levar a nossa mente cativa debaixo dessa palavra. Eu vi um vídeo extraordinário que a Thalita compartilhou no Instagram. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Depois siga lá a Thalita no Instagram. Ela compartilhou um vídeo, não sei se é lá na região da África. Uma moça, ela tinha um braço aqui, o osso dela parecia um S aqui. Então o braço dela era travado aqui e essa parte reta era um S. E de repente estão ali no culto e começam a orar. E começam a orar para Deus restaurar, trazer cura sobre a vida daquela mulher, endireitar o braço dela. E eles estão orando, a igreja orando. Ou seja, colocando a palavra de Deus em prática, sabe? Todos com o mesmo pensamento, com a mesma fé, com o mesmo desejo. E não é que de repente o braço daquela mulher foi se mexendo, aquele S começou a desmanchar. E aquela mulher, eu não sei se ela estava sentindo dor, eu olhava para a expressão dela, ela olhava para o braço dela como se não estivesse também acreditando, mas o braço dela começou a esticar e de repente, ela conseguiu fazer assim, e eu falei, meu Deus do céu, e ela começou a mexer a mão, e aquela mulher teve o braço dela restaurado, sabe, viveu um milagre, aleluia. Nós precisamos entender que o que o Senhor tem para a nossa vida é uma vida de cura, de saúde, de libertação. Ele nos libertou para de fato sermos livres. Ele nos libertou para que de fato nós sejamos livres. E por isso nós precisamos ter a nossa mente voltada para Cristo. Aleluia! Vá comigo, por favor, vamos avançar. Marcos, o capítulo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus, Ele blinde a sua mente, que você saia daqui e viva o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Se você entrou aqui enfermo ou enferma, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te alcance hoje, aqui neste lugar, ministre a tua vida, que você saia daqui livre dessa enfermidade. Se tiver que passar por um médico, fazer algum exame, vá, mas vá com fé, crendo que nada mais vai constar nesse exame, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu compartilhei com o presbítero Leandro, muitos anos atrás, eu trabalhava em São Bernardo, e eu comecei a ter muita queimação no estômago, muita. Não podia beber nada, comer nada, que já vinha aquela queimação, aquela ânsia. Até para escovar o dente, eu sentia aquela ânsia de vômito.
muito ruim. Fui no médico da empresa, no ambulatório. Olha, rapaz, provavelmente você está desenvolvendo aí uma gastrite. Então vamos fazer um exame, porque dependendo pode ser até virar uma úlcera. Então vamos fazer um exame logo. E eu estava firme na igreja. Eu falei, amém. O médico está direcionando. E aí ele me passou alguns remédios já vai tomando esses remédios. Aí eu cheguei em casa, dobrei meu joelho e fui para a oração. Eu agendei, fiz o exame, né? E aí, antes de ir fazer o exame, eu orei ao Senhor. Falei, Deus, o médico me receitou esse remédio. E eu sei que o Senhor pode me curar. Eu não estou afim de tomar esse remédio. Porque eu sei que o Senhor pode me curar. Me libertar desse mal-estar. Sei lá se é gastrite, mas o Senhor pode me libertar. E queridos, eu fiz essa oração e fui fazer o exame. E fiz o exame, o resultado demorou 1 semana para sair. No dia que eu fui pegar o resultado, de novo eu orei ao Senhor. Senhor, eu vou pegar esse exame. E em nome de Jesus, nada vai constar ali. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. E fui nessa fé. Cheguei lá, peguei o exame, aí a gente apressadamente já abre, né? Já abre, já quer ler o resultado. E no resultado constava, nada consta. Mas sabe o mais surpreendente? Aí eu compartilhei com o Leandrão. O mais surpreendente foi que quando eu abri o resultado e vi lá, nada consta, sabe que o Senhor abriu os meus olhos? O Senhor falou assim comigo, caiu a ficha na hora. O Senhor falou assim, desde a hora que você orou, você percebeu que você já não tinha mais enjoo, já não tinha mais queimação? Eu não tinha percebido. Desde o momento que eu comecei a orar a Deus, Senhor, o Senhor pode me curar, eu vou lá fazer esse exame. Eu levantei, querido, eu fui curado ali na hora, no momento da oração. Só que os meus olhos ficaram fechados até eu pegar o resultado. Quando eu peguei o resultado, o Senhor falou, eu te curei desde o momento que você orou. Estou abrindo os teus olhos agora, para você entender como é que eu opero. Então, querido, creia no poder da oração. Creia que o Senhor te chamou para ser livre, para viver a plenitude do Senhor na tua vida. Aquilo que nós declaramos dentro da palavra de Deus tem poder para mudar a nossa história. Aleluia! Nós abordamos isso há 2 domingos atrás. Aquele centurião foi atrás de Jesus dizendo, Jesus, se o Senhor liberar uma palavra, meu servo lá onde ele está, ele vai ser curado. Jesus falou, que fé é essa? Que fé é essa? Esse homem está crendo, se eu liberar uma palavra onde está a pessoa lá, ela vai ser curada. Nem Israel ouviu uma fé dessa. Aquele homem dizia, libera só uma palavra. E Jesus falou, pode ir, ele está curado. E o homem chegando lá, o centurião chegando lá, o homem estava curado. Querido, se você veio aqui representando alguém, sabe, esteja perto, esteja longe, esteja lá na tua casa, esteja em outro estado, em outro país, se essa pessoa está precisando de um milagre, se essa pessoa está precisando ser alcançada, creia no poder da oração, creia na palavra que Deus coloca na tua boca. Aleluia, pela fé, essas pessoas podem ser alcançadas e tremendamente abençoadas. Aleluia. Marcos capítulo de número 11, o versículo 23 e 24, 11, 23 e 24, olha só o que diz, em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que se diz, lhe será feito. Versículo 24, por isso vos digo que tudo o que pedires em oração, crede que recebestes, e será vosso. O Senhor está dizendo, tudo aquilo que através da oração você está clamando a Deus, creia que você já recebeu. Não é creia que você vai receber. Ele está dizendo, creia que você já recebeu. O Senhor já estabeleceu a bênção dele sobre a tua vida. Aleluia.
Deus é Deus presente no dia de hoje, Deus é o Deus de amanhã, do futuro. Às vezes nós temos aquela preocupação, estamos preocupados com o dia de amanhã, com a semana que vem, com o próximo mês, com uma conta que nós não sabemos como resolver, com uma prestação que a gente não sabe de onde vai vir o dinheiro. Mas eu quero te dizer, o Senhor é o Deus do teu futuro. Ele já está lá. Aleluia. Quando nós cremos, hoje aqui, o Senhor já está trazendo solução, respostas, no dia de amanhã que nós vamos viver ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, por mais que diante dos teus olhos pareça ser uma montanha, algo intransponível, algo demasiadamente difícil de acontecer, é só um milagre mesmo para fazer isso acontecer. É como se você estivesse olhando para aquelas geleiras. Já viu isso na TV? Aquelas geleiras imensas. E você olha assim e fala, meu Deus, como é grande isso. E de repente aquela geleira começa a rachar. E cai um país inteiro, pedaço de gelo gigantesco cai assim no meio do oceano. Aos nossos olhos, algo que de repente seria impossível de acontecer. E de repente, diante de nós estamos vendo uma geleira imensa, tamanho de países, e de repente está quebrando, rachando no meio, está sendo lançado no oceano. Algo que aos olhos de muitos parecia ser impossível. O Senhor está dizendo aqui, vocês estão olhando para esse monte, se vocês tiverem fé, vocês vão declarar a esses montes, saiam daqui, lançam-te no mar. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer porque vocês estão praticando a sua fé através da oração. Mas deixa eu te dizer também uma outra situação, queridos, que infelizmente na vida de muita gente acontece. É mais fácil murmurar ou é mais fácil ser grato? Diz aí. É mais fácil reclamar ou é mais fácil agradecer? Alguém pode me responder? Reclamar é mais fácil. Por quê, pastor? Queridos, é a nossa natureza humana, a natureza caída. Paulo, ele fala assim, o bem que eu quero fazer, sabe, o favor, aquilo que é bom, que está no meu coração, na minha mente de fazer, eu não faço. Mas o mal, aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. Está na nossa vida cotidiana. Mas cabe a mim, cabe a você lutar cada dia contra isso. Porque todos os dias o inimigo ele vai lançar uma seta para que você caia. Todos os dias o inimigo vai lançar uma seta para que você dê mais ouvido à voz do inimigo do que à voz de Deus. Mas eu quero, em nome de Jesus, junto com você, uma vez mais declarar que a nossa mente está blindada. Em nome do Senhor Jesus, aleluia, nossa mente está blindada. Volte, por favor, novamente lá para 2 Coríntios 10, nós já vamos finalizar, nós vamos orar. 2 Coríntios 10, nós vamos voltar a alguns versículos. O capítulo 10 é interessante porque Paulo, ele está defendendo o seu apostolado. Algumas pessoas estão duvidando, estão debatendo, questionando essa autoridade de Paulo. E Paulo, ele está, de certa forma, discussando aqui, falando um pouco acerca dessa autoridade que o Senhor estabeleceu na vida dele, mas eu quero ler com você aqui o versículo de número 3 em diante. 2 Coríntios 10, o versículo 3, está escrito assim: pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, embora estejamos andando neste mundo, vivendo esta vida terrena, a nossa vida pertence ao Senhor.
A nossa mente pertence ao Senhor. Ou seja, estamos vivendo neste mundo, sendo muitas vezes influenciados, setas do inimigo, querendo trabalhar o tempo todo na nossa mente, mas nós não andamos na carne. Amém? Nós não andamos na carne. O verso 4 ele diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Aleluia! Aleluia! As armas que o Senhor nos entregou, querido, nos possibilitam, nos habilitam a destruir fortalezas de principados e potestades, nos habilita a viver aquilo que o Senhor tem para nós, nos habilita a viver o sobrenatural de Deus em nossa vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que você possa sair daqui hoje com essa declaração. Se você tem sido vencido na sua mente, sabe, nos teus pensamentos, se o inimigo tem encontrado algum tipo até de legalidade, por causa daquilo que você fala, daquilo que você pronuncia, eu quero declarar que hoje essa história está sendo mudada, que hoje essa história está sendo transformada. Por quê? Porque você está declarando: a minha mente, ela está blindada, a minha mente está sendo levada cativa debaixo do senhorio de Cristo, porque Ele não é só o meu Salvador, Ele é também o meu Senhor, Ele é também o meu Senhor. Aleluia! E tudo muda quando eu entendo isso. Tudo muda, querido, porque amanhã, quando eu estiver diante de uma situação, o Senhor vai me despertar. Você é livre, a sua mente é blindada, você tem uma nova vida comigo. Eu sou o seu Senhor, eu transformei a tua vida. Não volte mais a praticar isso, corra, fuja disso. Aleluia! E você vai ver as coisas que de repente há muito tempo ainda não aconteceram na tua vida começar a ser concretizado em nome de Jesus. Aleluia! Não brinque com o inimigo, não brinque, querido, não brinque, pelo contrário, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Resista, aleluia. Coloque de pé, vamos falar com Deus. Aleluia. Sua mente é blindada, amém? Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Deixa eu fazer você rir, nós já vamos dar oração, orar. Um evangelista, um jovem obreiro, foi junto com o pastor evangelizar. E de repente eles estão batendo de porta em porta, evangelizando, levando a palavra de Deus. E de repente eles vão numa casa que tem um portãozinho assim, aquele corredor lá longe, e o portão está meio que aberto. Aí eles batem palma, vão de casa. E de repente vem aquele pitbull lá de longe correndo, blá, 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 blá. Aí o pastor: está repreendido, corre. E o obreiro: corre, pastor, corre. E o pastor: está repreendido. Aí o obreiro falou: não, pastor, não está amarrado não, está solto, corre. E tiveram que sair correndo. Não brinque, querido, não brinque com situações, sabe, que às vezes a gente quer repreender, a gente quer amarrar, né? Mas na verdade Deus está falando: corre, sai daí. Quantas situações você vive, e às vezes não é para você querer encarar, não é para você querer dizer: eu sou forte, eu sou o cara. Na verdade é para você sair do ambiente, é para você sair do local. Aleluia. Eu já vivi N situações assim, amados, N situações, aleluia, aonde eu estava no ambiente, de repente eu vi uma situação, e eu falo: não, eu tenho condições de permanecer aqui, isso aí já não me afeta mais não. E Deus falava: mas não é para você ficar, é para você ir embora.
Mas não é para você ficar, é para você sair. Sai daí. E eu pegava e saía. E já outras situações eu falava, não, está repreendido isso. E Deus falava, é isso aí, está repreendido. Fica aí, firme. Então, querido, a instrução, a direção que Deus te der, faça. Não se ache o super-homem, a Mulher Maravilha, amém? Para querer enfrentar aquilo que de repente ainda você não tem essa condição. Mas quando o Senhor te disser, fique firme, fique firme. Viva experiências com Deus também nesse cenário de libertação. Porque tem muita gente que às vezes fica melindroso. O Senhor me libertou disso e eu tenho que, o resto da vida eu tenho que ficar correndo. Tem que ter uma vigilância, tem que ter uma prudência. Amém? Tem que ter. Mas daquilo que o Senhor já te libertou, querida, em nome de Jesus, seja livre para viver o sobrenatural de Deus. Viva tudo aquilo que Deus tem para ti, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por essa palavra. Nós declaramos que a nossa mente, ó Deus, ela já foi levada cativa, debaixo do teu senhorio. É verdade que muitas vezes, Pai, nós queremos andar no curso da nossa vida natural, nós queremos fazer aquilo, Pai, que nós entendemos como capazes, e muitas vezes sem uma direção da Tua palavra, Senhor, mas em nome de Jesus, que isso mude hoje. Senhor, que isso mude hoje, Pai, que cada pessoa aqui, os irmãos que acompanham também pelas redes sociais, que cada pessoa possa declarar, a minha mente ela é blindada, a minha mente é levada cativa, debaixo do senhorio de Cristo Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. Eu quero declarar que tudo aquilo que antes acabava fazendo com que eu caísse, tudo aquilo que fazia muitas vezes eu me machucar, ou machucar outras pessoas, tudo aquilo que fazia com que eu caísse, eu quero declarar que não mais, em nome do Senhor Jesus, que hoje com esta palavra eu estou dando um basta, que hoje a minha vida ela é trocada, ela é tocada, ela é transformada, que hoje em nome do Senhor Jesus, em Cristo Jesus, eu vivo uma nova história, o Senhor tem uma nova trajetória para mim. Eu declaro que a minha casa ela foi limpa, eu declaro que a minha casa ela foi adornada, e eu declaro que ela não está vazia. Eu declaro que a minha casa não está vazia, eu declaro que a minha casa está cheia da presença de Deus, eu declaro que a minha casa está cheia da palavra de Deus, eu declaro que a minha casa está preparada para viver os milagres que Deus tem para mim, a minha casa está preparada para viver o sobrenatural de Deus. Eu declaro que a minha casa ela não está vazia, e eu declaro que a minha casa também está firmada na rocha, a minha casa está firmada na rocha, nenhum vento, nenhuma tempestade vai me abalar, porque eu estou firmado, alicerçado em Cristo Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. A minha vida muda, a minha história muda, a minha família muda, para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia, você que pode, vamos aplaudir Jesus. Aleluia, oh glória a Deus.